nós estudaremos o capítulo de número 21 de Lucas. Lucas, capítulo de número 21. Estamos estudando os evangelhos e já estamos caminhando para o final do evangelho segundo escreveu Dr. Lucas. E hoje nós estudaremos este capítulo que traz para nós algumas lições e orientações para a nossa vida, não só cristã, mas a nossa vida de forma geral. Nós colocamos aí como tema para a reflexão, o tema para o estudo, sinais. E nós iremos estudar vários sinais aqui neste capítulo a respeito da vida cristã e também a respeito da vinda de Cristo. Estes sinais estão registrados nestes versículos que nós iremos estudar, e eu queria chamar sua atenção para cada um destes sinais que irão nos chamar a atenção a respeito da nossa vida cristã. O primeiro sinal que nós vamos aprender neste capítulo é os sinais do verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador, ele tem características. Ele dá sinais de que, de fato, ele não é um adorador de palavras, mas um adorador de verdade. E isso está no versículo de número 2 a seguir. A partir também do verso 1, você vai encontrar aí essas características, esses sinais deste verdadeiro adorador. O primeiro sinal do verdadeiro adorador é que ele faz por amor. O que move um verdadeiro adorador fazer o que ele faz é o amor. Observe que Jesus estava no lugar da adoração. O texto nos mostra que ele estava observando a forma como as pessoas contribuíam. Jesus chega próximo ao gasofilácio, o lugar onde era colocado a oferta, e Jesus começa a observar cada uma das pessoas que vinham trazer a oferta. E ali tinha pessoas de um poder aquisitivo elevado, que trouxeram naquele culto grandes volumes, ofertaram, trouxeram uma quantidade significativa, e de repente veio uma viúva, e o texto sagrado diz que a viúva pega 2 pequenas moedas. Você sabe que naquela época existia vários tipos de moeda. A mais conhecida era o denário, que representava um dia de trabalho. Quando você vai estudar esse texto, esta moeda era como se fosse 1/3 de um denário. Era uma moeda pequena, e quando fala pequena, está falando do seu valor, e era tudo que ela tinha. E o texto sagrado diz que ela pega aquilo, tudo que ela tinha, e entrega ao Senhor. Ela entrega para a obra de Deus. Ela entrega para a Deus como forma de oferta. E Jesus chama a atenção. Jesus disse: olha, quem deu mais aqui não foi quem trouxe um grande valor. Que a gente vai estudar na sequência os sinais dos falsos adoradores. Não! Quem trouxe aqui a maior oferta foi esta viúva. Foi esta mulher pobre. Por quê? Porque ela fez por amor. Aquela viúva nos dá uma lição
de que para fazer as coisas de Deus não pode ser de qualquer jeito. Eu, como pastor, eu não sei os pormenores da sua vida. Eu não sei. Você pode estar fazendo algo que para as pessoas é algo muito grande, mas para Deus pode ser muito pequeno. Em contrapartida, você pode estar fazendo algo que para as pessoas pode ser muito pequeno, insignificante, e que para Deus é muito grande. Por quê? Porque você está fazendo com o coração. Você não está fazendo para ser visto. Você não está fazendo por interesse. Você não está fazendo olhando para alguma vantagem. Você está fazendo porque você ama o que você faz. Você está fazendo porque você reconhece que você não está fazendo para o homem. E aí eu queria chamar a sua atenção para um texto de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3, versículo 23 e 24. Olha o que diz o texto. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Quem entendeu o texto? Pode dar glória a Deus. Quem entendeu o texto? Olha o que o texto diz. Se você faz alguma coisa para Deus, faça de coração, não para agradar a homens. Às vezes a gente tem uma conotação equivocada. O pastor é o líder da igreja. A igreja tem toda uma organização. Mas tudo que você faz na igreja não é para as pessoas. O que você faz não pode ser para as pessoas. A sua oferta não é para homens. A sua glorificação não é para homens. O seu louvor não é para homens. O seu louvor, a sua oferta, o seu culto é para o Todo-Poderoso. Então você tem que fazer isso de todo coração. Agora, qual é a alegria de quem serve de coração? E aí, isso aqui é algo muito extraordinário. É saber, sem dúvida alguma, que tudo que você faz para Deus tem recompensa. Deus recompensa cada ação que você tem no reino dele. E é isso que move um servo de Deus. O que é que move uma mulher viúva pegar as 2 moedinhas que ela tinha? Ela pegou tudo que ela tinha e ofertar. Isso na cabeça de alguém que é incrédulo, isso é um absurdo, pastor. Ela levou dinheiro para a igreja, era 2 moedas que ela tinha. Isso não pode, isso não deve acontecer. Agora a gente viu uma atriz do Brasil que deu ofertas na igreja e agora se zangou com a igreja e está entrando na justiça para a igreja devolver a oferta que ela deu. Porque tem pessoas que não têm noção do que está fazendo. E é por isso que tem gente que machuca os outros e é machucado, porque não tem a noção. Eu não posso fazer algo para Deus como se eu estivesse fazendo a homens, exigindo dos homens a recompensa, porque a recompensa é daquele que é dono do ouro e da prata, que fez os céus e a terra e que é o nosso Deus. Então você vai ver um bocado de gente aí que ficou zangado porque cantou e as pessoas não elogiou, fez para os homens. Você vai ver um bocado de gente que pregou e as pessoas não elogiou e não quer pregar mais, fez para os homens. Um bocado de gente que ofertou de qualquer jeito porque achava que oferta ele estava dando para o pastor, para os irmãos. Ele não conhece o Deus que ele está servindo. Mas aquela viúva estava dizendo, tudo que eu tenho não é muito. Para os homens é umas moedinhas pequenas, mas para o Deus que conhece meu coração é tudo que eu tenho. E não importa o que vão dizer, eu dou de coração para a obra dele. Então eu vou lhe dar um conselho aqui esta noite. Se você se predispôs a fazer algo para Deus, não faça com segundas intenções. Se você se disponibilizou a fazer algo para Deus, não faça esperando reconhecimentos humanos.
Não faça esperando elogio de pessoas. Tenha a convicção: eu estou fazendo para Deus. E para Deus eu faço de todo o meu coração. Esse é o primeiro sinal de um verdadeiro adorador. O interesseiro não. Ele glorifica para ver se alguém está olhando. Tem gente que faz competição, até quem vai adorar melhor, quem vai cantar melhor, quem vai fazer melhor. Esse não é o objetivo. O objetivo é servir de coração. Qual é o segundo sinal de um verdadeiro adorador? Ele dá o que tem. Dá o que tem. Presta bem atenção. Você não pode querer dar o que não tem, ou querer dar o que alguém deu. Não. A mulher não ficou dizendo: rapaz, olha para lá, o cara levou um bocado de dinheiro, eu vou chegar com essas 2 moedinhas. Você já viu gente? Pastor, tem tanta gente com voz tão bonita, eu vou cantar com essa voz de taquara rachada. Meu irmão, dê o que você tem. O que você tem é essa voz. Não, pastor, mas tem gente que tem assim uma pinta, tem gente que é todo bonito, todo elegante. Eu não sou. Dê o que você tem. Pastor, mas o meu dízimo é pequenininho, é fraquinho, eu ganho muito pouco. Dê o que você tem. Pastor, mas a minha voz não é essa coisa toda. Dê o que você tem, porque quando você dá o que você tem, Deus dá o que ninguém pode dar por você. Deus dá honra. Olha que coisa linda. Os que deram muito, Deus viu que eles não deram como eles tinham condição de dar. Tinha muita gente ali que deu muito, mas não era muito, era pouco para o tanto que ele tinha. Mas a viúva não. A viúva deu tudo que tinha. Tudo que tinha. E isso aqui é muito sério, porque tem pessoas que não entendem isso aqui. Por exemplo, esta viúva ofertou de coração, sem se preocupar se era 2 ou 200 moedas, enquanto a multidão ofertava de tudo o que sobrava. Diga comigo: existe uma diferença de dar tudo que tem e tudo que sobra. Tem gente que nunca vai desfrutar do sobrenatural de Deus, porque tudo que ele faz para Deus é sobra. É sobra. Olha, hoje vai dar aqui, eu encaixo aqui, eu acho que vai sobrar um tempo para eu ir para a igreja. Não vale. Eu paguei as minhas contas e pelas minhas contas vai sobrar um dinheiro para eu dar oferta. Não vale. Eu tenho umas coisas aqui e pelo jeito sobrou aqui algumas coisas e eu vou dar para Deus. Não vale. Deixa eu falar uma coisa para você. Lá no Antigo Testamento, Deus colocou uma regra, e a regra era essa: se quiser oferecer alguma coisa para mim, tem que ser as primícias. Primeiro é eu, depois você. Primeiro é eu, depois sua família. Primeiro é eu, depois suas coisas. Primeiro é eu, depois sua vida. E aqui está o grande detalhe, para que muitas pessoas, elas não conseguem alcançar, é que elas fazem. Eu não estou falando de gente que não faz, eu estou falando de gente que faz, mas ele faz o que é sobra. Ele não dá prioridade. Olha que nós colocamos aqui no decreto: não saia, não faça nada antes de ler a palavra. Isso é primícia. Antes de você falar com qualquer pessoa, você tem que passar um período de oração. Isso é primícia. Você tem que dar a primícia do teu tempo, a primícia do teu dinheiro, a primícia dos teus talentos. Depois é os outros, depois o resto é para os outros. O Criador dos céus e da terra, Ele merece o melhor que eu tenho. E se eu fosse hoje fazer uma pesquisa aqui, a maioria dos que estão aqui não está dando o melhor que tem para Deus. Se você fizer uma investigação da sua vida, você vai perceber que muitas coisas que você deu para Deus foi resto. Você deu oferta, mas resto. Você deu o dízimo, o resto.
Você está fazendo a obra, o resto, pode observar que tem um bocado de gente que diz que não pode fazer a obra, porque não sobrou o resto. É como se dissesse assim, se sobrar, eu dou. Não, aqui Jeová está dizendo, não é se sobrar, primeiro é meu. Interessante que quando o profeta Elias chega na casa da viúva de Sarepta, a viúva de Sarepta estava numa prova terrível, provocada pelo próprio Elias, porque Elias tinha profetizado que não ia chover, e não tinha chuva, estava uma seca terrível. E ele diz, primeiro faça o meu bolo, depois o seu e o dos seus filhos. Irmãos, olhe para mim aqui, e você que está em casa, e você que tem gente assistindo em tudo quanto é lugar, né? Em casa, no hospital, e aonde você tiver o acesso e estiver ouvindo a palavra, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Se você não colocar Deus em primeiro lugar na tua vida, você não tem moral para exigir nada de Deus para você. E você está vendo gente que está servindo a Deus, ó, anos e anos. Mas ele aprendeu a dar o resto para Deus. Ele faz tudo. No final do dia ele descobre que não orou. Aí ele faz uma oraçãozinha de meio minuto e vai dormir. Eu orei, pastor. Mas foi o resto do seu dia. Gente que na hora de ofertar ele pega assim, deixa eu ver aqui, sobrou umas moedas aqui. Leva para a igreja. Você vai ver um bocado de gente dizendo assim, pastor, eu não dei o dízimo porque não sobrou. Pronto, é por isso que não está sobrando, porque Deus não é primeiro lugar nas tuas finanças. Quem não aprende a colocar Deus em primeiro lugar, ainda não serve-o. O que é que diz o texto? Buscai primeiro, e a sua, e aí você vai falir e vai acabar, porque se você vai dar primeiro para Deus, aí vai acabar tudo, porque você não vai ter dinheiro para pagar nada, é assim? Buscai primeiro o reino, e a sua, e as outras coisas. O dono do reino acrescenta, o dono do reino dá, o dono do reino dá. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Você está lembrado quando Filipe e os discípulos, Jesus estava ali numa multidão, não tinha dinheiro, não tinha comida. Aí aparece um rapazinho e diz, tudo que eu tenho, não é muito não, eu tenho aqui 5 pães e quantos peixes? 2. Ele pegou um peixe para ele, 2 pães para ele, e entregou 3 pães e 1 peixe. Foi assim? Ele tinha quanto? E 2? Ele entregou quanto? Quanto? É pouco, mas toma, Senhor. É pouco, mas toma, Senhor. É pouco, mas eu disponibilizo, Senhor. Aí Jesus diz, bota o povo sentado, Senhor, eu te dou graça. Ó, discípulos, pega os cestos e distribui. Primeiro corta os pedaços do pão e dos peixes. Pão e peixe, bora? Aí os 12 discípulos, 12 cestos, distribuindo. 5 pães e 2 peixinhos. A encher os cestos. E o texto sagrado diz que eles deram de comer a 5.000 homens. Com quanto, pastor? 5, 2, 5, 2. O avarento nunca dá, porque o avarento é egoísta. Se eles quisessem comer, eles trouxessem. Se eles quisessem, eles trabalhassem. Eu não. Isso aqui foi o lanche que minha mãe me deu. Eu vou comer. Eu estou com fome. Ele deu 5 pães e 2 peixes. Alimentou 5.000 homens. Todo lugar tem mais mulher e menino do que homem. Então, se você botar 5.000 para cada um, 15.000 pessoas. E o texto diz, e todo mundo comeu e ficou farto. Ali aconteceu 2 milagres. Ou eles comiam um pedaço de pão e o pedaço de pão crescia dentro da barriga. Comiam um pedaço de peixe e o pedaço de peixe crescia dentro da barriga. Ou eles repetiram, mas com fome não ficaram. Ah, pastor, e aí quem deu se arrependeu? Não, quem deu não se arrependeu, porque o texto diz que agora eles disseram, Senhor, está todo mundo com a barriguinha cheia, está todo mundo com a barriguinha cheia. Aí Jeová diz, pega o que sobrou, e o que sobrou? 12 cestos cheios, porque quem dá o que tem, recebe o que nunca teria condição de ter.
Olha para esse irmãozinho que está do seu lado e diga: esse é o segredo que você precisa aprender. Primeiro, você tem que fazer por amor. Depois, você dá o que tem. Olha o que diz João capítulo 12, versículo 3 a 8. Presta atenção nesse texto aqui. Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com os seus cabelos. Maria pegou um nardo puro. Ou seja, na tradução em outros evangelhos, o vaso de alabastro, que era dois materiais importados. O alabastro, que era uma espécie tipo de mármore branca, que era chamado de alabastro, porque era importado do Egito, uma cidade no Egito chamada Alabastro, por isso o nome daquele material. E aquele material se fazia aqueles vasilhames para colocar o nardo. E o nardo puro era encontrado no Himalaia, na Índia. Isso aqui é interessante porque quando você faz o cálculo disso aqui, era algo de muito valor. Era tudo que a mulher tinha. 300 denários era 300 dias de trabalho, um ano de trabalho. Ela pega, chega sobre Jesus e derrama sobre ele. Preste atenção. Se você aprender, dá tudo o que você tem, nunca espere que murmurador vai entender a sua atitude. Atitude de fé não é compreendida por gente que vive pela carne. Quem vive pela carne só entende coisa de carne, só entende coisa humana. Mas quem vive do Espírito e da fé compreende coisas espirituais. A mulher olhou e disse: é ele, e ele vai morrer, é minha única chance, e eu dou tudo que eu tenho a ele. Olha o que diz o restante do texto. E encheu-se toda a casa com perfume do bálsamo. Tudo cheiro terrível. O nardo puro tinha um cheiro extraordinário. A casa ficou inundada pelo cheiro da oferta da mulher. Que o texto, nesse aqui não diz, mas o texto mostra que é Maria. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para atraí-lo, disse: Judas Iscariote, um dos seus? Alô? Um dos seus? Que estava para... Ou seja, o coração dele já não era mais puro. Fez o que, Judas? Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Aí vem a ideia dos pobres. Aí vem a ideia dos pobres. Ainda tem gente no Brasil que acredita que Lula gosta de pobre. Você acredita nisso? Que ainda tem gente no Brasil que acredita nessa turma. Sim, pastor, eu gosto dos pobres, pastor. Que pobre, meu irmão? Vá ver o que ele fez com os pobres. Enganou, mentiu. Era o que Judas estava dizendo. É tanto pobre, bora pegar a oferta e dar para os pobres. Essa mesma raça é quem fala de pastor, é quem fala de oferta, é quem fala de dízimo. Em vez de levar o dízimo para a igreja, compra a cesta básica e dá aos irmãos. É essa mesma turma, mas é a turma que mora em palácios, é a turma que vive do bom e do melhor. Mas por que ainda engana? Porque tem gente que vive por conversa fiada. Eu gosto de Jesus, que Jesus não gosta de conversa fiada. Jesus desmanchou logo a estratégia de Judas. Bora ver o que diz o texto? Fala aí, minha filha. Agora fala bonito, assim como tu botou esse cabelo aí. Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres. Ele não falou porque gostava de pobre, coisa nenhuma. Ele falou isso por causa de quê? Hello? Não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. Era ladrão. Bota na sua cabeça, irmão, ladrão não vai dizer assim: eu sou ladrão, eu sou enganador, eu sou mentiroso. Nós estamos num Brasil que tinha 13 milhões de desempregados. Quem foi que fez essa turma de desempregados? Foi agora esses que estão dizendo que são salvador da pátria, e tem gente que não acredita. É a
mesma coisa de Judas aqui. Nunca deu uma cesta a ninguém. E agora estava olhando para a oferta da viúva. Tanto pobre precisando. Tanto pobre precisando. A gente ia pegar isso aqui e dar para os pobres. E Jesus disse, pobre coisa nenhuma, rapaz. Você queria era o dinheiro do vaso? E vamos ver como é que termina o texto? Fala com fé, meu irmão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Isto disse ele. Jesus, entretanto, disse, deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem. Interessante isso aqui, ó. Jesus disse assim, ele não gosta de pobre coisa nenhuma. É que ele toma conta da sacola e ele já vem metendo a mão na sacola, ó. Já faz um tempo. E ele queria que o vaso fosse botado na sacola. Porque se estivesse na sacola, ele fazia? Eu tive em um país da África que o povo não tem o que comer. Mas o filho do presidente tinha uma cobertura no Rio de Janeiro. Que a Polícia Federal pegou lá uma caixinha de relógio, só a caixinha de relógio dava para comprar uma casa aqui em qualquer condomínio desse de luxo aqui. A gente precisa ter cuidado, irmãos, porque a diferença do verdadeiro adorador para o falso adorador é que o verdadeiro adorador faz de coração e dá o que tem. Já o falso adorador, ele faz com segundas intenções, ele tem um discurso bonito, mas na prática não é nada daquilo. O que você faria? Ou o que você está fazendo com as suas duas moedas? Melhor escolha é entregar na mão de Deus, mesmo que seu tudo seja quase nada. Nenhuma oferta é muito pequena e nenhuma oferta é muito grande. Repita comigo, 1, 2, 3 já. Nenhuma oferta é muito pequena e nenhuma oferta é muito grande. Se alguém tem muito dinheiro e ele dá 1 milhão de oferta, não é grande, porque para o benefício que Cristo fez por ele, essa oferta nunca vai ser grande. Mas se alguém tiver pouco, diante da misericórdia e do olhar de Deus, nada é pouco na mão de Deus. O sinal do verdadeiro adorador é que a oferta revela o coração do ofertante. A minha oferta revela o meu coração. Você não sabia disso? Olha o que está escrito em Mateus, capítulo 6, versículo 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Onde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Porque tem gente que não oferta, porque o coração dele está nas coisas da terra. Ou seja, ele até vai, até canta, até adora, até congrega, até contribui, até dizima, mas não é verdadeiro. Por que não é verdadeiro? Porque ele não é um verdadeiro adorador. Ele não é um verdadeiro servo de Deus. Ele está fazendo ali como diz, eu estou fazendo aqui. E já tem outros que são manipulados, estão com interesses. Quando Judas censura a mulher, ele não tem interesse em adoração, o interesse dele era nele próprio. Ele queria atrapalhar a adoração dela. Olhe para mim, tem gente que nunca vai fazer nada por Deus e vai ficar incomodado quando você faz. Tem gente que não contribui e está incomodado com sua contribuição. Tem gente que não glorifica e está incomodado com a sua glorificação. Tem gente que não ora e está incomodado com a sua oração. Tem gente que não adora e está incomodado com a sua adoração. Mas quem é o verdadeiro adorador não está nem aí. Ele vai adorar, diz a Bíblia, em espírito e em verdade. Quem pode levantar a mão lá no terceiro andar e dar a maior glória que você já deu para Deus? Quais são os sinais do falso adorador, pastor? Ele faz por interesse. Muitas pessoas fazem as coisas de Deus com segundas intenções. Uma delas é ser visto e elogiado. Barnabé foi elogiado por ter se comprometido com o reino de Deus. Barnabé recebeu uma honra, mas essa não era a sua intenção, e sim ajudar, diferente de Ananias e Safira. Quando a igreja primitiva começou, o que é a intenção, a ideia de alguns irmãos? Se eu tenho 2 casas, eu não preciso ter 2. Eu vendo uma, dou para distribuir,
dou para a obra e fico com uma. Foi o que Barnabé fez. Ele tinha uma propriedade, vendeu, pegou o dinheiro todo. Ele não deu o dízimo. Barnabé não deu o dízimo da propriedade. Ele deu o valor da propriedade. E isso fez ele ser muito honrado. Não pela oferta, mas pela sinceridade do coração dele. Ele fez de coração. Ananias e Safira olhou e disse: rapaz, eu quero essa honra. Eu quero essa honra. Tem gente que é assim. Ele vê você pregando e o fogo caindo, ele quer pregar e quer ver o fogo cair, mas ele não sabe o que, sua intimidade com Deus, sua vida com Deus. Ele pensa que é só abrir a Bíblia, pregar um microfone e falar. E não é não. É igual quem vê um médico com um bocado de paciente, pensa que é assim, é só botar um jaleco branco e sentar lá numa cadeira e sair passando remédio. Não é não. Olha o que diz Atos capítulo 4, versículo 36 e 37. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Qual é o segundo sinal do falso adorador, pastor? Ele dá o resto. Ananias e Safira queria ter fama de quem ajudava, mas não com retidão de coração e humildade. Olha o que diz Atos capítulo 5, versículo 2. Mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Levando o? Enquanto não ficar bom, eu vou ficar repetindo. Arranhou o disco. Levando o? Restante. Levando o? Restante. Levando o? Restante. Levando o? Restante. Barnabé levou tudo. Ananias e Safira levou o? Tem gente que até o resto da voz ele traz para a obra de Deus. A voz mesmo é para xingar em casa. A voz dele é para xingar. Quem passa 3 quadras vê a voz dele. E na igreja? É o resto. Você já percebeu que gente, quando era apaixonado pelo Bahia, ia assistir o jogo do Bahia? Algum jogador mandava ele gritar? O dia, o tempo todo. Bahia. Sim ou não? E se for corintiano? Aí acabou com tudo. Ai, Corinthians! Volta para casa, rouco! Chega na igreja. Aleluia. Levanta a mão, irmão. Olhe para o seu irmão e diga: quem está acostumado a dar o resto, se incomoda com quem dá tudo que tem. Quem se incomoda a dar o resto, pensa que Deus é qualquer um. O melhor da tua voz é para Ele. O melhor do teu dia é para Ele. O melhor dos teus talentos é para Ele. Quanto já adorou a Ele esta noite como Ele merece? Quanto já deu glória que Ele merece? Interessante que eles acertaram. Nós vamos lá, dar o resto. Agora interessante, a gente dá o resto, mas a gente quer a honra como se tivesse dado todo. O problema é esse, é que tem gente que quer dar o resto e quer a bênção como se tivesse dado tudo. Tem gente que ele chega num culto, irmão, ele já chega entregando tudo. Oh Deus maravilhoso, glória a Deus. Levanta a mão, irmão, ele já está com as mãos para cima. Adora a Deus, glória a Deus. Abre a Bíblia, ele já está com a Bíblia aberta. Oh, meu irmão. Já tem outros não. Tudo para Deus é com dificuldade. Vamos ouvir a irmã. Eu? É a senhora mesmo. E a menina dizendo: meu Deus do céu, por que a voz de manhã fica assim quando está na igreja? Jesus. Ainda tem uns que dizem: eu não tenho voz. E está falando com o quê, perturbação? Tu está falando com o quê? É porque eu não tenho uma voz assim. Eu sou o menor da casa de Jessé. Mentira, se acha o melhor da igreja. Eu sou o melhor. Levante a sua mão e diga: eu tenho que dar o meu melhor para Deus.
Porque Deus sabe o que é o melhor e o que é resto. Tem gente que o resto é tão bom que parece ser todo. Tem gente que o resto parece ser todo. Mas Deus conhece os corações. Deus conhece os corações. Deus sabe seu coração. Pastor, qual é o sinal do falso adorador? Eita, bora correr que a hora já foi. Ele não faz sacrifício. Tem gente que está pensando que a obra de Deus é assim, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não, a obra de Deus exige sacrifício. O falso adorador oferta o que sobra, do resto, do que ele não lhe causa sacrifício. Agora, olha a atitude de Davi. 2 Samuel, capítulo 24, versículo 18 a 25. Naquele mesmo dia, veio Gade ter com Davi e lhe disse: Sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu, segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Olhou Araúna do alto, e vendo que vinham para ele o rei e os seus homens, saiu e se inclinou diante do rei, com o rosto em terra. E perguntou: Por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Respondeu Davi: Para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Eu quero oferecer uma oferta para cessar a praga de Deus que veio sobre o povo. Aí o homem, todo cheio de boa intenção, disse o que para Davi? Então disse Araúna a Davi: Tome e ofereça ao rei. Eu te dou. Eu dou ao Senhor o que o Senhor precisa para ofertar. Davi, se fosse algum de nós, dizia: pelo menos eu estou economizando. Eu vou oferecer oferta. Eu recebi de graça, vou dar oferta. Mas olha o que Davi disse. O que bem lhe parecer, eis aí os bois para o holocausto, e os trilhos e a apairagem dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei, Araúna oferece ao rei, e ajuntou: que o Senhor teu Deus te seja propício. Porém, o rei disse a Araúna: Não, mas eu tu comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocausto que não me custem nada. Assim, Davi comprou a eira, e pelos bois pagou 50 siclos de prata. Eu não ofereço ao meu Deus nada que não me custe. Diga comigo, a obra de Deus é com sacrifício. Por que tem gente que não congrega direito? Porque ele não faz sacrifício para congregar, não, irmão. Se a gente não fizer sacrifício, a gente não faz nada, não, irmão. Se a gente não fizer sacrifício, a gente faz tudo de mau jeito. A gente faz tudo de mau jeito. Eu mostrei ontem para os irmãos, eu atendi aqui na igreja até umas quase 5 horas. Cheguei em casa, botei o paletó, tomei um café, fui para Santo Estevão. Cheguei primeiro do que os irmãos. O culto estava 7 horas. Que hora é o culto, pastor? 7 horas. 7 horas eu estava na porta da igreja. Os irmãos veio chegar umas 7h30. Porque tem gente que aprendeu a dar desculpa. Chega, pastor, porque aí o senhor sabe, eu cheguei em casa, fui repousar. Tu já viu cansado repousar, irmão? Se você cansado repousar, você acorda no outro dia. Um dia desses irmãos disse assim: pastor, eu não vim para ceia, porque aí eu cheguei em casa assim, estirei as pernas assim no sofá, porque o senhor sabe que eu tenho que repousar. Acordei 5 horas da manhã. Digo, se fosse para dormir. Não, ele estirou a perna para repousar. Isso era 6 da tarde. Acordou 5 da manhã. Se fosse para dormir, era 3 dias direto. 3 dias sem parar. É por isso que tem gente que não avança, que ele faz as coisas só quando dá. Mas não dá. Porque o senhor sabe. Porque eu estou com uma dor no espinhaço. Eu não sei o que é espinhaço até hoje. Eu estou com uma dor no espinhaço. Porque eu estou com uma dor assim. Eu estou com enxaqueca. Eu estou com não sei o que, irmão. Se eu fosse dar desculpa para não pregar por causa de uma dor, por causa de uma luta, por causa de um problema, eu ia faltar meio mundo de culto aqui. Ore pelo pastor. Ore pelo pastor. Ore pelo pastor. Ore pelo pastor. No dia que você vê alguém dizendo ore pelo pastor, que ele não conseguiu, pode orar mesmo, que o negócio pegou.
Eu já estou passando pelo vale da sombra da morte. Mas enquanto eu tiver força para estar diante do meu Deus para adorar, é o sacrifício que eu posso fazer e entregar para Ele. Diga para alguém que está do seu lado: a obra de Deus é feita com sacrifício. Se você esperar a coisa melhorar para glorificar, você nunca vai dar glória. Se você esperar o cansaço passar para congregar, você nunca vai congregar. Se você esperar o dinheiro sobrar para dar dizimar, você nunca vai ser dizimista. A obra de Deus é para quem está disposto a sacrificar. Davi diz: pode cobrar, porque eu não dou nada ao meu Deus que não custe sacrifício. O falso adorador, ele faz de qualquer jeito. Mas vamos lá. Sinais de vaidade. Acaba aqui essa passagem e começa outra passagem. Você sabe que aqui esse texto, tanto Mateus, quanto Marcos, como Lucas e até João, ele começa com a cronologia do nascimento de Jesus, ministério de Jesus, e de um meio para o fim do evangelho, Jesus está saindo da Galileia, próximo ao mar da Galileia, Cafarnaum, Nazaré, aquela região ali da Galileia, e está indo para Jerusalém. Aqui Jesus está indo para se entregar para morrer. E quando ele volta, na semana retrasada a gente falou que ele passa por Jericó. Quando ele está vindo para Jerusalém, subindo, né? Porque Jerusalém está no alto e a Galileia está embaixo, próximo ao Mar Morto, que é o lugar mais baixo da terra, em comparação ao nível do mar. Eles estão subindo para Jerusalém. Os discípulos eram galileus, era como se fossem caipiras. Galileu aqui nesse contexto era como se fosse caipira, da roça, acostumado a um lugar sem muito glamour, um lugar que não tinha muitas coisas assim, bonita aos olhos, acostumado a viver do simples. Quando eles chegaram, que eles olharam para o templo de Jerusalém, aquela magnitude. Aí vem aqui os sinais da vaidade. Primeiro, o deslumbre dos discípulos. Muitas pessoas, assim como os discípulos, estão deslumbrados com as coisas temporais. Eles eram galileus e quando viram aquilo ali ficaram extremamente deslumbrados. Irmão, tem gente deslumbrado por causa de um cargo, por causa de dinheiro, por causa de um carro. Tem gente que depois que comprou um carro já não fala com ninguém. Tem gente que depois que ganhou um cargo na igreja já ficou parecendo a quarta pessoa da Trindade. Porque até não ter nada, a Trindade só tem três: Pai, Filho e Espírito Santo. Depois que a pessoa consegue alguma coisa, já é Pai, Filho, Espírito Santo e eu. Tem gente deslumbrado com as coisas daqui. Olha o que Paulo trata sobre isso em 2 Coríntios 4,18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Sinais da vaidade. Segundo, já não representava mais a presença. Os discípulos estavam encantados, dizendo: que templo! Os discípulos estavam encantados, irmãos. Ali era o templo que foi reformado por Herodes. Já era um templo magnífico, coberto de mármore branco por fora, de ouro por dentro. Era uma coisa linda, mas não tinha mais a presença de Deus naquele lugar. Tem gente que tá bonito, mas não tem mais a presença de Deus. É só vaidade, é só orgulho, é só pose. O que estava acontecendo no templo era o que Deus chama os discípulos e os religiosos naquela época: sepulcro caiado, aparência. Mas não tinha mais nada. O vaidoso, ele vive de aparência. O humilde vive da essência. Olha o que diz Mateus 23:27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Deus estava dizendo para os discípulos: meus filhos, menos. Ops, Pedro, Tiago, João, calma, meus filhos, calma. Isso aí não é tudo isso que vocês estão vendo por fora, não. Calma.
vocês vão ver que isso aí já não é mais o centro da adoração. Calma. E depois o Senhor chega e diz assim: tudo passa. Está vendo isso aí? Pô, Senhor, que lindo. Meu Deus, que magnificência. Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. É hoje a glória da terra. Você olha assim, meu Deus, que grandeza. E a Bíblia diz que não vai ficar nada de pé. Ali Deus estava falando de uma profecia que ia se cumprir 40 anos depois. Quantos anos? 40 anos depois. Ali Jesus estava no ano 30. A profecia se cumpriu no ano 70. Quando Tito, o general, filho do imperador Vespasiano, marcha em direção a Jerusalém, que a gente vai falar na frente, e o texto diz que não fica pedra sobre pedra que não seja derribada, porque a única coisa que permanece para sempre é o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Tudo aqui passa. Você está deslumbrado com o quê? O que é que está deslumbrando você? Jesus chega para os discípulos e diz: se prepare, não fica nada aí, ó. Tudo vai ser destruído. Olha o que diz Mateus 24:35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Passa tudo. Passa governo, passa poder, passa juventude, passa o dinheiro. Irmão, tem gente que andava pelas ruas e não conseguia ir em um shopping, de tão famoso que era. Chegava no shopping, fechava tudo, acabava com tudo, porque todo mundo reconhecia. Passou o tempo, hoje chega numa feira, nem os cachorros conhecem. Pastor e cachorro conhece, tem uns cachorros que é terrível, né? Quando vê assim já fica, ninguém fica parecendo que não é nada. Passou, tudo passa, mas as palavras de Deus nunca passarão. Sinais da destruição. Os discípulos fazem uma pergunta dupla: Senhor, e quando é que isso vai acontecer? E qual é os sinais que a gente tem que perceber que a coisa está chegando ao fim? É uma pergunta dupla. É uma pergunta que eles estão se referindo quando aquelas pedras iam cair, que ali está falando do templo que foi destruído no ano 70. Mas eles também estavam se referindo a uma pergunta escatológica: e quando é que a gente vai saber os sinais do fim? Olha que coisa. Os discípulos ficaram preocupados. Marcos, capítulo 13, 3 e 4, diz o quê? No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Aqui em Lucas diz os discípulos, mas Marcos diz Pedro, Tiago, João e André. Esqueci de botar João aqui. João e André. Eu tive em Jerusalém. O Monte das Oliveiras é um lugar fantástico. Hoje não é aquele monte mais, porque já está meio aplanado, a cidade cresceu muito. Mas quando você chega na frente, no Monte das Oliveiras, você fica de frente do templo. Hoje não tem mais templo. Hoje é o Muro das Lamentações. Hoje tem a mesquita lá de Omano, o túmulo da rocha, onde Abraão ia oferecer Isaac, é onde foi construído lá o templo na época de Salomão. Mas é uma imagem linda. Jesus chega no Monte das Oliveiras, senta com os discípulos, ele está de frente do templo. Os discípulos ficam ali deslumbrados. Meu Deus, que tamanho, que glória, que poder. Jesus chega em Jerusalém na época da Páscoa. Jerusalém está 4 vezes mais o número da sua população. Gente de tudo quanto é lugar para celebrar a Páscoa em Jerusalém. E gente entrando, gente saindo, os rabinos, aquele pessoal, os sacerdotes, sumo sacerdote, levita. E os discípulos olhando aquilo ali, dizendo: meu Deus, que grandeza. Jesus estava dizendo: não é mais grandeza, porque a minha glória já não vai estar mais lá, mas isso que vocês estão vendo não vai ficar nada de pé. Hoje, quando a gente sai aqui da onde a gente mora, que é um lugar bonito, que é um lugar chique,
A gente está de Jum da capital, mas comparado a grandes cidades, é interior. Se você chega numa grande metrópole, que você vê cada arranha-céus, gente que fica olhando assim, né? É igual um rapaz que ele saiu do interior, aí chegou numa grande cidade, acho que foi em São Paulo, e ele viu um prédio muito grande, ele nunca tinha visto um prédio daquele. E aí ele ficou contando quantos andar tinha. Parou no meio da rua, ele nunca viu uma coisa daquela, e ficou contando, 1, 2, 3, 4, quando alguém falou com ele, ele já estava no 20º. Aí um cara chegou e disse, está fazendo o que aí? Ele disse, eu estou contando aqui. O cara da cidade grande, esperto, viu que ele era matuto, disse para ele, não meu irmão, é R$1 para contar cada andar. Ele já tinha contado 20. Ele, metido a esperto, pensou, se eu disser que é 20, eu tenho que pagar 20, eu vou dizer que só contei 10. Aí contou, o cara disse, então é R$10, aí ele deu 10. Aí quando chegou lá na frente, ele encontrou um e disse, o pessoal da cidade pensa que eles são espertos. Eu contei 20, mas só paguei 10. Porque ele me perguntou, eu disse que só tinha 10. Né? Quando você chega diante de uma grande cidade, quem já foi aqui numa grande metrópole, Rio de Janeiro, São Paulo, quem já foi aqui numa metrópole muito grande, num lugar, Nova York, o cara fica olhando ali aquelas luzes, aquelas coisas maravilhosas, e quem conhece a palavra sabe que tudo isso vai acabar. Tem cidades, irmãos, que é uma maravilha. Tem cidade que você fica olhando assim com os olhos, é surreal, né? Se você chegar em algumas grandes cidades do mundo, metrópoles, megalópolis, aqueles prédios extraordinários, mas o texto diz, não vai ficar nada. O arrebatamento vai acontecer, a grande tribulação vai chegar. Mas quem está aqui baseado na palavra, não vai estar numa cidade que tem um arranha-céu, vai estar numa cidade que a rua é de ouro e o mar de cristal é o céu de glória, e lá não acaba, não destrói, não deixa de existir. Tudo aqui acaba. Há pessoas que estão tão seguras nas coisas, né? As torres gêmeas era o símbolo da grandeza, da finança dos Estados Unidos. Mas no dia 11 de setembro de 2001, aparece lá 2 aviões e derrubam, e hoje o que tem lá é um monumento para lembrar milhões de pessoas que morreram. Vamos falar do sinal desse tempo que a gente está vivendo, vamos correndo. Qual é o sinal da destruição, pastor? Aqui eu já estou levando tanto para a destruição do templo, como eu estou levando para a destruição de todas as coisas, porque a Bíblia diz que o mundo vai acabar, haverá um fim. Hoje eu estava evangelizando alguém, conversando com alguém, dizendo para ele, eu disse, o que a gente tem que estar preocupado é para onde a gente vai quando morrer. Porque ninguém está seguro que não vai morrer. Ninguém pode dizer assim, eu não vou morrer, eu não morro, fazer igual a irmã, eu sou imorrível. Não existe isso. A pergunta é, quando você morrer, para onde você vai? A pergunta não é se vai morrer, porque todos morrerão. Uns com 20, 30, 40, uns daqui a 20 anos, 30 anos, 40 anos. Espero que todo mundo que está aqui, que a gente tudo viva mais 50, 60, 70 anos. Mas ninguém sabe, só tem um que sabe quanto tempo vai durar a vida de cada um aqui na terra. É o que está sentado no trono. Mas a pergunta é, vai para onde depois que morre? Mas qual é o outro sinal dessa destruição? A profanação e a rebelião. Os romanos profanaram o templo em 66. Quando foi que o templo foi destruído? 70. Mas em 66 eles profanam o templo de Jerusalém. Aí os judeus se revoltam por causa da profanação. E isso já aconteceu e vai acontecer. Está aí Daniel capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 8, que não vai dar tempo ler. Beltzazar pega os vasos, os utensílios do templo e usa para as suas orgias. Até a mão de Deus aparecer desenhando uma escrita na parede. Mene, mene, tekel, faci. O cara parou tudo, chama os sábios aí, chama aí. Eu preciso saber o que está escrito. E ninguém sabia. Chama Daniel. Pesado fostes na balança, e você foi achado em falta. Deus está também chamando, a mão de Deus está escrevendo em várias paredes.
Você tem grandeza, você profanou, você falou de Deus, você falou da obra de Deus, você debochou de tudo, mas agora chegou a hora do acerto de contas. É o sinal da invasão e da destruição. 70 depois de Cristo foi invadida Jerusalém e destruída por Tito, como eu já falei. Agora vamos ver os sinais do arrebatamento. Senta direito no banco que a gente vai dar uma decolada, para você não se assustar. E olha para mim e fica atento, porque isso aqui interessa a todos nós. Primeiro sinal do arrebatamento da igreja, do final de todas as coisas, é uma palavrinha chamada engano. Esta época pré-arrebatamento é a época do engano, a arma de Satanás para desviar os desavisados, a época dos falsos cristos, a época dos falsos profetas, a época dos falsos irmãos, a época do falso evangelho. Vamos ler esse texto, Gálatas capítulo 2, versículo 4. E isto por causa dos falsos irmãos, que entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Engano, falsos irmãos. Hoje tem um bocado de gente nas igrejas dizendo que é crente, apoiando tudo que é coisa errada. Hoje você vê gente dizendo que é crente, que apoia aborto, apoia casamento homossexual, apoia o uso de liberação das drogas. Esse é o tempo de maior engano que já houve, porque este é o sinal de que o toque da trombeta está pertinho, e eu quero estar preparado para esse grande dia. Quantos aqui estão anelando a volta do Senhor Jesus? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Esse é o tempo do liberalismo, da libertinagem. Hoje em dia você pregar a verdade do evangelho é como se você estivesse sendo extremista. Porque o evangelho que está sendo pregado é o evangelho da porta larga, é o evangelho do que vale tudo, é o evangelho de que venha como está, fique como quiser. Mas a palavra de Deus ainda continua dizendo: pecado é pecado, e no céu não entra pecado, e no céu só entra lavado e remido pelo sangue de Jesus. Qual é o sinal do arrebatamento? As guerras. A humanidade gasta mais com guerra o suficiente para matar a fome do planeta. Hoje eu estava olhando algumas estatísticas de quantos bilhões, trilhões são gastos com guerras. Dava para alimentar todos os famintos do mundo. Segundo algumas pesquisas, 50% da população do planeta é pobre e passa alguma dificuldade. Pessoas que não têm o que comer. Enquanto isso, países estão gastando trilhões e trilhões com guerras. E alguém diz: pastor, vai aparecer alguém para acabar com isso tudo? Só quando aparecer o anticristo, que ele vai trazer uma falsa paz. Mas a guerra é o sinal da vinda de Jesus. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. E qual é o outro sinal que o arrebatamento está próximo? Terremotos, pandemias, fome. Nós estamos vivendo um dos sinais da vinda de Cristo mais visível. Essa pandemia que pegou o mundo inteiro, nivelou todos os homens. E ninguém sabe de nada. Quando saiu, não, só usa máscara quem está doente. Não, agora tem que usar máscara todo mundo. Não, agora o grupo de risco é os velhos. Não, agora está morrendo, é gente novo. Não, mas se for vacinado, está protegido. Tem gente sendo vacinada e morrendo. E Deus está dizendo: eu estou mostrando para o mundo que a minha palavra não passa, que a minha profecia se cumpre.
Você está preparado para ir para o arrebatamento? Você está preparado para ouvir o toque da trombeta? O sinal está dizendo: Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem. E quantos estão esperando esse grande dia aqui? Tem gente pensando que quem vai resolver o problema é os homens. É a ciência, pastor. Tem gente pensando, é a ciência que vai resolver o problema. A ciência está perdida também. Uma parte da ciência diz, esse remédio serve. A outra parte da ciência diz, não serve. Uma parte da ciência diz, faça isso. Daqui a pouco, não, isso aqui não pode não, já faça isso aqui. Agora eu quero ver quem desfaz isso aqui. Ó. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Aqui está escrito que Ele vem e Ele está vindo. Aqui está escrito que os sinais teria e os sinais está aí. Só não vê quem não quer, só brinca quem quiser, mas que Jesus está mostrando que vem, está. Sinais religiosos. Quais são esses sinais, pastor? Olha o versículo 11, por favor, acompanhe comigo, o capítulo 21 de Lucas, versículo 11. Eu vou dizer já e vocês vão ler aí, tá bom? Pronto, 1, 2, 3, já. E haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes e pestilências. Pestilência. Agora vamos para o 12, 12. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós, e vos entregarão perseguição externa, e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, conduzindo-vos à presença de rei e governadores, por amor do meu nome. Quantos pastores nessa pandemia foram levados para a delegacia porque estava dirigindo um culto? Quantos crentes ao redor do mundo são levados a cadeias por amor ao evangelho? E tem gente pensando que crente tem medo de cadeia, que crente tem medo de ir para a delegacia, que crente tem medo de ver governador, que crente tem medo de ver. O texto aqui já está dizendo, não tenha medo e não se preocupe com o que vai falar, porque quando você chegar lá, é só abrir a boca que o meu Espírito dará a palavra. Haverá perseguições externas. O que é que diz Mateus 5,10? Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Olhe para o seu irmão e diga, se você está sendo perseguido por causa do evangelho, comece a glorificar a Deus. Pastor, onde eu chego tem gente que me persegue. É por causa do evangelho? É? Então glorifique a Deus, você está sendo crente mesmo. Agora olhe para mim, se você é crente e ninguém te persegue, no teu trabalho todo mundo gosta de você, na sua rua todo mundo gosta de você, você é aquele crente bonzinho que todo mundo gosta de você, comece a chorar, tem alguma coisa errada. Na vida do crente é assim, se tiver tudo maravilhoso, tem alguma coisa errada, e se tiver tudo errado, tem alguma coisa certa. Ou seja, se você estiver sendo aplaudido demais por todo mundo, tem alguma coisa errada na sua vida cristã. Agora, se você é perseguido por amor ao evangelho, o texto diz, se alegre, se alegre, se alegre. Olha o que diz Romanos capítulo 8, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Quem? Diga comigo, quem? Quem nos separará do amor de Cristo? Nada. Perseguições internas, versículo 13, olha o 13 aí, diz o que é o 13? E vos acontecerá isso por testemunho do meu nome, versículo 16, e até os seus pais, irmãos, parentes, amigos, sereis entregue e matarão alguns de vós. Aqui está falando de gente da própria família.
Aqui está dizendo que crentes serão entregues, denunciados, às vezes pelo irmão, pelo pai, pela mãe, por amigos. E alguns até morrerão. Mas quem sabe para onde vai, não tem medo da morte. Quem tem medo da morte é que não sabe para onde vai. Essa perseguição interna vem de pessoas próximas a você. Nunca se houve uma época, irmão, de tanta gente. Hoje em dia você não sabe muito bem em quem acreditar. Eu falei aqui sobre o médico, que as denúncias estão levando para um amigo que matou. A gente vê na televisão filho matando pai por causa de dinheiro, pai matando filho por causa de dinheiro, mulher matando marido por causa de dinheiro, e está botando uns venenozinhos. E os bichinhos cambaleando da perna sem saber o que é. É veneno. Por causa da ganância. Mas quando as coisas começam a se apertar, a noiva começa a dizer: ora vem, Senhor Jesus. É a hora do teste. Eu quero que você leia o versículo 18. Eu estou em Lucas 21, 18. Não perecerá nem o único cabelo da vossa cabeça. Sabe o que Deus está dizendo? Está chegando a hora do teste. A pandemia está chegando a hora do teste. Essa semana eu estava falando com um rapaz. Deus está trazendo para a gente tudo que a gente cantou, pregou. A gente cantou um bocado de coisa bonita, não foi? E agora a gente está vivendo. E Deus está dizendo: e aí? Quanta gente canta bonito? Questiona ou adora. Aí Deus agora está dizendo: e aí, você? Questiona ou adora? A gente está sendo testado, a nossa fé. Mas aqui estamos, firmes e fortes, esperando a vinda do Senhor Jesus. Vamos andando, que a hora já foi. Sinais simbólicos do anticristo. O cerco de Jerusalém. 40 anos depois da profecia de Jesus, Jerusalém é cercada e destruída. Jesus diz no versículo 21 e 22: fujam! E eles estavam todos dentro da cidade. Não deram crédito, em vez de fugir, ficaram em Jerusalém. E muitos morreram. Dizem os historiadores que morreu 1 milhão de pessoas no ano 70 depois de Cristo, quando Tito invadiu Jerusalém. O lamento, versículo 23, um momento de grande aflição, simboliza também um momento do tempo da tribulação. Se você lê Apocalipse, você vai ver o tempo da lamentação, o tempo do julgamento, o tempo do castigo. Sinais da grande tribulação, coisas que jamais foram vistas. Deus julgará as nações como nunca, e não haverá misericórdia nesse tempo. Olha 2 Pedro 3,10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Apocalipse capítulo 6, versículo 12. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes. Deus vai trazer juízo sobre a terra. Todos verão, versículo 27. Não interprete isso aqui como a primeira fase da segunda vinda. Esse versículo 27 aqui está falando da segunda fase da segunda vinda, quando o Senhor virá com a igreja. A segunda vinda de Jesus está dividida em 2 fases. A primeira fase ele vem invisível para arrebatar a igreja. A segunda fase ele vem visível com a igreja para livrar Israel.
E aí todo olho verá. Olha o grande contraste, versículo 28. Será dia de tristeza para um e alegria para outros. Eu acho que é Shirley Cavalhais que tem um hino antigo que diz: quem ficou, ficou. Quem partiu, partiu. E aí? Quem ficou, só lágrimas. Mas quem partiu é festa. Esse dia vai ser um dia de contraste. Enquanto uns estão na maior alegria, está no céu, os outros estão vivendo a maior tristeza que está na terra. A pergunta que não quer calar é: qual grupo você faz parte? Dos que vai estar alegre ou dos que vai estar triste? Sinais de aviso, e a gente encerra. A figueira florescer. Aqui está falando de Israel. 48, Israel volta a ser um estado, uma nação. Aqui está falando também de outras nações que floresceram, que estão organizadas. Mas a maior profecia a respeito desses sinais simbólicos é a nação de Israel. O florescimento da figueira é um dos sinais inequívocos do fim dos tempos. A depravação. Os dias finais terá decadência moral jamais vistos. Os valores serão destruídos. Olha o que diz 2 Timóteo 3:1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural. Não vai dar tempo ler todo, mas em casa você lê. A depravação, gente que não quer mais ouvir mais nada, gente que ama o erro. Nós estamos vivendo a época que as pessoas amam o erro, ama o que é errado, ama a corrupção, ama a mentira, ama o engano. Você vê que agora, a moral agora já não é mais casal, é trisal. A coisa está chegando a uma depravação tão grande, que daqui uns dias eles vão aprovar casamento com animal. E alguém vai chegar e esse cachorro não, respeite, meu marido. E ninguém vai poder dizer nada. A depravação está tão grande que o certo virou errado e errado virou certo. Mas ainda tem a noiva na terra que não tem medo de pregar a palavra da verdade, porque ela sabe que esse tempo faz parte do calendário profético. Ninguém escapa desse dia. Ninguém consegue se escapar da mão de Deus e do juízo de Deus. E será inesperada a volta do Senhor. Pode ser agora, pode ser hoje, pode ser ao acabar esse culto, pode ser quando você estiver chegando na sua casa. Eu não sei quando vai ser, mas eu sei que Ele vem. E quantos estão anelando este dia? Se coloque de pé e adore ao Senhor com a sua maior força da sua alma, porque você não dá resto, você dá o melhor para Deus. Hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Os sinais estão aí. Deus está falando através deles. Tem alguém essa noite que deseja entregar a sua vida a Jesus? Que deseja recomeçar com Cristo? Que deseja tomar uma posição de segui-lo? Levante a sua mão assim. Aonde está a primeira pessoa? Aonde está você que nesta noite deseja dizer: ó pastor, eu não vou brincar mais. Os sinais estão claros. Em frente eu irei, Pois eu sei que vivo está e o dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia.
Cadê? Aumenta o volume, Maranata. Oh, os sinais estão aí. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. De novo, vem Jesus, Vem Jesus, Maranata. Ora vem, Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata. Ora vem, Senhor, só vai, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que ele vai, e um dia voltará no céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Aplauda o Senhor bem forte nesta noite.